Caríssimos e caríssimas, esse nosso encontro no terceiro episódio vai ser para tratar do entendimento de René Descartes sobre a existência de autômatos. E é interessante notar que desde Aristóteles até René Descartes, nós temos um longo período na filosofia, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, de uma ausência de debates sobre os autômatos. Talvez fosse interessante, até numa pesquisa posterior, verificar o que ocorreu durante esse largo período de tempo, especialmente nos debates da antiga escolástica e da filosofia medieval. Mas o certo é que não houve, na filosofia grega, apesar dos grandes esforços de Aristóteles, de uma verdadeira teoria sobre os autômatos. Isso não passou, de modo algum, despercebido por um dos pioneiros da teoria computacional, que é Norbert Wiener. E ele menciona isso numa obra em 1965 sobre cibernética ou controle e comunicação entre animais e máquinas. O cientista relata que nenhuma teoria séria nos teria sido legada pela antiguidade para entendermos o fenômeno contemporâneo. Isso, em parte, é verdade, mas como nós vimos, as bases de uma tal teoria também podem ser rastreadas até a teoria aristotélica. Portanto, tem como concordar plenamente com essa visão. Por óbvio, não existia uma teoria sistemática sobre os autômatos. Nem mesmo Descartes irá construir uma teoria dessa. Contudo, ele vai se esforçar em entender o fenômeno. Primeiro, porque nem de perto as máquinas antigas tinham um paralelo com a tecnologia atual e com as máquinas existentes hoje. É certo que circulavam tanto na Europa quanto em outras regiões do globo máquinas, robôs, seres mecânicos muito criativos, quase mágicos, que passavam de grandes mecanismos mecânicos automatizados que encantavam as cortes e as plateias no mundo inteiro. Mas, de modo algum, tem uma relação próxima com o fenômeno da cibernética, da robótica e dos grandes feitos da eletrônica e da microeletrônica no período contemporâneo. Uma moderna teoria dos autômatos tem que ser lida e entendida neste contexto. E é nesse contexto que o brilhantismo, tanto de Aristóteles na antiguidade, quanto de René Descartes no seu período, demonstram sua virtude e validade. René Descartes também, como ser de uma época em que existiam inúmeras experiências mecânicas que encantavam, como disse, as cortes europeias, estava familiarizado com intrigantes e sofisticadas máquinas mecânicas artificiais que circulavam pela Europa. Ela desconcertava as cortes, chamava atenção, mas ele não estava particularmente preocupado com esse fenômeno. Seu objetivo principal era reformar a ciência e a filosofia. Ele pretendia reorientar os interesses filosóficos que eram, até o momento, em grande parte, orientados por debates escolásticos muito refinados, muito bem estabelecidos sobre ontologia, metafísica e teologia, para considerações sobre conhecimento, a mente, a subjetividade e a consciência. Esse deslocamento de eixo essencial era o propósito principal de Descartes. Ele é conhecido também como sendo um dos primeiros cientistas cognitivos e será um dos primeiros a estudar com muita seriedade a mente. E é na sua tese sobre a separação absoluta
entre mente e cérebro que irá despertar debates acalorados no âmbito dos cientistas e filósofos que lidam com o tema da inteligência artificial. Cabe notar que Descartes assume uma tese radical, e esse radicalismo, ainda hoje, exalta defensores e muitos críticos. Mas não há como negar a consistência das suas proposições. Ele, inclusive, faz uma análise fundamental sobre a distinção entre dois modos para a substância, mente e corpo. E essa tese é reconhecida como a tese do dualismo. E a sua origem está na ideia de uma dúvida metódica, que é defendida na sua obra Discurso do Método e Meditações Metafísicas no tocante à primeira filosofia. Em Discurso do Método, Descartes inicia com a sua assunção da dúvida metodológica e da razão pelas quais nós temos que duvidar de todas as coisas, especialmente das sensações e de questões materiais. E ele fala, abre aspas, tudo que recebi até o presente como o mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos sentidos. Ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já se enganou uma vez. A seguir, ele afirma que, dada a liberdade da mente de duvidar de todas as coisas materiais, reconhece que é impossível ela mesma, a mente, não existir. Assim, prova-se que mente e corpo possuem naturezas distintas e separadas. Tal fato é confirmado pela característica de que a corporeidade é divisível, enquanto a mente ela é indivisível, dado que não podemos perceber metade de um espírito. Descartes rompe claramente com a tradição aristotélica, que afirmava que todo corpo vivo possui uma alma e que existe uma implicação necessária entre um e outro. Um não existiria sem o outro. O corpo seria a estrutura própria da alma. Contudo, para Descartes, essa afirmação de Aristóteles não tem sentido. Ele afirma que era necessário afastar essa compreensão filosófica de unir o estudo do corpo com uma figura fantasmagórica, misteriosa, como a alma. E ele seguia afirmando que é preciso distinguir claramente essas duas substâncias para conhecer o mundo. A principal distinção, dizia ele, que observo entre coisas criadas é que umas são intelectuais, isto é, substâncias inteligentes, ou então propriedades que pertencem a substâncias, e outras são corporais, isto é, corpos ou propriedades que pertencem ao corpo. Cada um possui um atributo próprio. A alma possui o pensamento e o corpo a extensão. A distinção entre corpo e alma é absoluta. Um pode existir sem o outro. E afirmava: minha alma, pelo que sou, é inteira e verdadeiramente distinta do meu corpo, e que ela pode ser ou existir sem ele. Descartes também rompe com uma outra tese de Aristóteles. A primeira tese é da união entre corpo e alma. A segunda é a tese do movimento. Para Aristóteles,
O movimento ele era causado por uma força externa. Mas para o filósofo, para Descartes, a matéria não traz em si, desculpa, para Aristóteles, a matéria traz em si mesma a causa de seu deslocamento. Descartes reputa isso como errôneo. Não existe inteligibilidade própria no movimento das coisas. Não há nada de mágico e misterioso que fizesse algo movimentar-se sob o domínio de uma força oculta. E dizia Descartes, não parecem proferir palavras mágicas, uma força oculta que supera o alcance do espírito humano. Aqueles que dizem que o movimento, coisa muito conhecida de cada um, é um ato do ser em potência, enquanto está em potência. Mas, dizia Aristóteles, quem compreende de fato essas palavras? Descartes anuncia um novo mundo mecânico, liberto de espíritos ocultos na matéria, de uma essência inata, de potência a ser realizada em ato, livre de orientações internas, de uma causa final a ser alcançada, dada uma inteligibilidade oculta no mundo ou nas coisas. Tratava-se de um mundo mais simples, mecânico, matemático, sem mágicas, sem espíritos ocultos que faziam o mundo girar. Os corpos, dizia o autor, nada mais seriam do que um mecanismo, semelhante a um relógio. E afirmava: não vejo, efetivamente, nenhuma diferença entre as máquinas feitas pelos artesãos e os diversos corpos formados exclusivamente pela natureza. O homem, com um corpo mecânico, estaria perfeitamente integrado a um mundo mecânico. Um novo mundo sem metafísica, uma nova metafísica sobre os ombros de uma nova ciência. Os escritos de Descartes e seus pressupostos levam a crer que a mente não pode ser mecânica. Ela não é divisível, pelo contrário, ela é indivisível. Ela não pode ser decomposta em partes, nem seria ela um corpo mecânico. As partes divisíveis poderiam ser divididas, reconstruídas, reorganizadas, replicadas. Como consequência desse pensamento, uma mente não pode ser replicada. O homem poderia fazer mecanismos complexos como um relógio, outras maravilhas da engenharia, mas jamais fazer uma replicação da mente humana. Teoricamente, seria exigir que uma substância replicasse outra substância absolutamente distinta. No máximo, antecipava ele, seria uma bela imitação, mas não uma replicação deste outro ente. Descartes rompe, portanto, da teoria e da tradição que distinguiu seres vivos das máquinas, tal como fez o próprio Aristóteles. Para ele, todos os corpos são máquinas. E os seres vivos são corpos destituídos de espírito e não passariam de máquinas vivas ou bestas máquinas. Não cabe aqui nós olharmos, mas essa teoria é bastante cruel do ponto de vista dos seus resultados teóricos. Os animais não possuiriam, tal como Aristóteles, alma, espírito, e tampouco possuiriam emoções, ou seriam seres sencientes, apenas meras máquinas funcionando pelo mundo. Mas não cabe aqui adentrarmos nesses detalhes. O radicalismo da teoria de Descartes leva a alguns grandes exageros. A definição de autômato aparece no livro Tratado do Homem, um corpo cujas funções seguem os desígnios de sua organização. Bem, para Descartes, uma máquina, um robô, jamais poderia simular autenticamente ou corretamente o pensamento. Para ele, isso não seria possível.
A cognição humana é impenetrável para os autômatos e toda imitação seria inautêntica, falsa e uma baixa forma de replicação. E jamais conseguiria, nem de modo próximo, simular com autenticidade o pensamento humano. Descartes irá se deparar com um importante problema filosófico. Como podemos distinguir o indivíduo real de um autômato com força humana? O problema já existia de modo concreto na época do filósofo e pulsava a curiosidade de muitos, principalmente no âmbito científico e nas cortes europeias. Naquele momento, como dissemos, abundavam autômatos e mecanismos robóticos construídos para entretenimento e diversão. Ele, inclusive, dizem os escritos, teria construído um que ele denominava de Minha Filha Francine. Até interessante que a história da minha filha Francine tem um resultado inusitado. A coitada da filha máquina teria sido lançada ao mar por um capitão, que identificou uma máquina com um provável espírito demoníaco, ou seja, um corpo mecânico tomado por funções que imitavam seres humanos. Bem, a pergunta de cunho filosófico era respondida de forma negativa por parte de Descartes. Não era possível essa imitação, mas quais seriam, na opinião dele, os testes necessários para comprovar essa intuição? O primeiro deles seria a linguagem, que seria a capacidade de resposta articulada a tudo que teria sido dito na presença deste ser, e como ele consegue declarar com competência um pensamento. E Descartes afirmava: não é possível conceber que as combine de outro modo para responder ao sentido de tudo quanto dissemos em sua presença. O teste de Descartes seria uma versão antecedente, primeva, do teste que seria proposto posteriormente por Alan Turing, antevendo um dos principais requisitos da possibilidade de distinguir a imitação do autêntico. Mas se pudéssemos, e seguir a ele, ter uma máquina capaz de mimetizar com capacidade de respostas semelhantes a um ser humano, ela ainda assim passaria no teste de Descartes? E se essa capacidade fosse similar à mesma competência linguística de uma criança, ou de uma pessoa embrutecida, como diz Descartes, ou de um especialista? Aí nós ainda ficamos em Descartes com a resposta de que seria uma frágil imitação. Ainda assim, nós poderíamos aplicar um segundo teste, que seria da incapacidade dos autômatos terem um conhecimento abrangente ou prático. Ele diz dessa forma. E o segundo teste, é que se, embora fizesse várias coisas tão bem, ou talvez melhor que alguns de nós, essas máquinas falhariam necessariamente em outras, pelas quais se descobriria que não agiam por conhecimento, mas tão somente pela disposição de seus mecanismos internos, seus órgãos. E segue. E daí ser moralmente impossível que haja uma máquina a diversidade de órgãos para fazê-la agir em todas as ocorrências da vida da mesma forma que a nossa razão nos faça agir. Como se, por exemplo, uma máquina é capaz de jogar xadrez à perfeição. Ela mesma seria capaz de ter respostas precisas em um jogo de xadrez. Seria absolutamente incapaz
de responder a questões triviais da vida, como como agir em situações práticas ou responder sobre questões gerais e práticas da vida. O argumento de Descartes é de que uma máquina poderia até, proximamente, mimetizar quase que perfeitamente uma conduta humana de forma bastante fina, mas em condições reais, ela jamais alcançaria o sublime ou o admirável da ação humana. Portanto, nós temos no pensamento de Descartes uma série de contribuições muito interessantes à filosofia. São pensamentos originais, antecedem algumas das preocupações contemporâneas que vão surgir lá com Alan Turing e seu teste para verificação da imitação dos autômatos e das máquinas em relação à conduta humana e à sua linguagem, e antecipa muitos dos desafios. Contudo, o dualismo sobre o qual ele estava sentado traz algumas limitações filosóficas muito grandes. Espero que tenham apreciado esse ponto e nos encontramos no quarto episódio. Muito obrigado.